Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é um homem para que vos lembreis dele, o Filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, deste-lhes poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Segunda leitura. Epístola de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, e estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, glorificamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o Senhor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Neste domingo do segundo culto, celebramos a Santíssima Trindade, um dos maiores mistérios da nossa fé. É verdade que é uma realidade complexa e que ultrapassa os limites da nossa compreensão humana. Mas mais importante do que tentarmos entender tudo, é sim viver na nossa vida este mistério. Abrir o nosso coração a este Deus que se revela na nossa vida todos os dias. Na primeira leitura do livro dos Provérbios, víamos a imagem da sabedoria que estava já com Deus desde o princípio, já na criação. Esta sabedoria é já a figura de Jesus. Ela participa da ação de Deus, está em comunhão com Deus. Porquê? Porque Deus é isto mesmo. Deus é relação. A Santíssima Trindade ensina-nos que Deus não está sozinho. Não é um Deus isolado, nem fechado em si mesmo, mas é um Deus de abertura. É um Deus de comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em plena união de amor e verdade, numa constante troca de vida. Eles são a comunhão de amor que nunca se separa, que nunca se rompe, mas sempre se oferece e sempre se entrega. Não é um Deus distante, que está longe de nós e que nós não conseguimos aceder, mas é um Deus próximo, que deseja estar em relação connosco e que também nos ensina que a vida verdadeira está na medida em que nós nos relacionamos uns com os outros. A presença de Deus na nossa vida não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia. É uma realidade concreta que se manifesta nas nossas relações, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias e principalmente no nosso caminho nesta terra até à santidade. Deus está presente em cada passo que nós damos. Através do Espírito Santo podemos viver e testemunhar no nosso meio esta vida e esta imagem da Trindade. No Evangelho, Jesus mostra-nos o Espírito Santo como guia da verdade. Só faz sentido nós celebrarmos o Espírito Santo, os bodos e as coroações, quando nós vivemos este Espírito, quando procuramos a verdade que nos faz crescer na fé e no amor. O grande desafio da nossa vida hoje é viver Deus nas nossas relações. Ora, se Deus é comunhão, se Deus é união, nós também somos chamados a viver esta comunhão e esta união. Não nos basta dizer que acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Precisamos viver conforme aquilo que nós acreditamos. O desafio é viver o amor da Trindade nas famílias, na comunidade, na igreja, no trabalho e no estudo. Quando há divisão e egoísmo, falta de perdão e paciência, ou até mesmo falta de acolhimento, não estamos a colocar Deus no centro da nossa vida. Nós fazemos tantas vezes, até várias vezes ao dia, o sinal da cruz. E devemos sempre lembrar-nos que ao fazer isto, estamos a dizer que Deus é o centro. Deus é o centro da nossa vida. E que queremos viver como Ele. É como se fosse um compromisso diário com a construção de um mundo mais fraterno e mais humano. Nós não somos chamados a perceber tudo acerca de Deus, mas somos convidados a viver tudo
Santo vivem entre si. Mais uma vez, que a alegria, a paz e a partilha dos nossos bolos não seja apenas hoje, mas que seja aquilo que marca a nossa maneira de ser e a nossa maneira de estar uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé dizendo: creio pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus unido, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem o homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que a palavra e o pão da vida as faça crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santíssimo, que criaste o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco, nos enviaste o Espírito da verdade, convido a todos do vosso povo e enviai-nos a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Tua
para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao Pai. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana aos alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana aos alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue
pela nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos administrar a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos: José Domingos Franco, Francisco Manuel Diniz, João Batista Toledo, Francisco Henrique Vieira, defuntos de José Manuel e Manuel Aveiro, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Aceitai, Senhor, esta Eucaristia pelos utentes do nosso lar de idosos, vivos e falecidos, pelos corpos gerentes vivos e falecidos, pelas funcionárias, pelos associados vivos e falecidos e pelos benfeitores vivos e falecidos. Aceitai também, Senhor, este sacrifício pela saúde de Álvaro Oliveira. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas diga a palavra da salvação. Oh
Durante esta semana, as missas serão do seguinte horário. Amanhã, segunda-feira, a missa será às 11h30. Na quarta-feira, às 18 horas, como costume. Na quinta-feira, a missa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo será ao meio-dia, aqui na nossa igreja, com primeiras comunhões. Na sexta-feira, a missa será às 18, como é costume. No sábado não haverá missa, contudo, haverá a atividade da catequese de encerramento deste ano, dando início às 9h30. No domingo será às 11 horas. Na quinta-feira, em Corpo de Deus, haverá também missa e posição da Sé, e estão convidados a participar todas as paróquias da nossa liturgia diária. Já a seguida, procederemos à colaboração.
Bendito